Bom dia, meu nome é Enzo Herbich Garcia, sou do pós-doutorado do grupo de trabalho do professor Luiz Cláudio e vou apresentar o trabalho Molhabilidade e Envelhecimento em Nanocompósitos de Polietileno de etileno reciclado / fosfato de titânio modificado com sais de zinco e prata. Desde a sua introdução no mercado, o polietileno de etileno PET tem sido amplamente utilizado sob a forma de fibras, filme e em artefatos diversos devido às características superlativas de resistência mecânica, rigidez, baixa densidade, propriedade de barreira a gás, entre outros. No entanto, o PET é um polímero à base de petróleo e não é biodegradável. A figura 1 mostra o percentual de resíduos plásticos reciclados globalmente. A cor laranja é o resíduo mal administrado, o preto o aterrado, o verde o incinerado e o roxo o reciclado. A primeira coluna é nos Estados Unidos, a segunda no Canadá, a terceira coluna na China e a quarta na Índia, e o último no mundo. O maior percentual ocorre na China, de maior percentual de reciclagem, e podemos observar que no mundo o percentual de reciclagem ainda é uma parcela pequena. A quantidade acumulada global de resíduos plásticos gerados de 1950 a 2015 foi de aproximadamente 6,3 bilhões de toneladas, e somente cerca de 9% dessas foram recicladas. Figura 2 mostra um histórico da taxa de coleta de garrafas PET nos Estados Unidos. A coluna azul escura é as garrafas da prateleira, e a azul claro o total de garrafas coletadas para reciclagem. A curva verde é a taxa bruta de reciclagem e se refere ao eixo direito. É possível observar, como eu havia falado anteriormente, que o percentual de reciclagem ainda é pequeno. No entanto, há uma clara tendência ao aumento da taxa de reciclagem ao longo dos anos. Os benefícios da reciclagem de garrafas PET são muitos, como, por exemplo, o favorecimento do meio ambiente, diminuindo os impactos ambientais, o favorecimento da economia. Além disso, a atividade de reciclagem gera empregos, não só nas empresas que trabalham diretamente com esse processo e com a produção da matéria-prima das embalagens PET, mas também nas cooperativas de catadores de lixo, e movimenta indiretamente outros setores da economia, tendo em vista as várias aplicações do PET, como por exemplo a indústria têxtil. A figura 3 mostra a aplicação do PET reciclado no Brasil. Podemos observar que a maior aplicação é em pré-formas ou garrafas, e a segunda maior aplicação é no setor têxtil. A demanda global por produtos têxteis vem aumentando constantemente, e essa tendência tende a continuar devido ao crescimento da população. E a tecnologia tornou possível fabricar tecidos com potenciais para revolucionar nossas vidas. Atualmente, a indústria têxtil busca inovações que possam melhorar a vida cotidiana, beneficiar o setor da indústria e da saúde e aderir às normas ecológicas. Na reciclagem, o material é lavado, convertido em flakes e depois enviado para processamento por extrusão ou injeção. A desvantagem da reciclagem é a perda das propriedades do material. O reprocessamento leva a uma diminuição do peso molecular, o que afeta as propriedades do material. Uma solução para isso é fazer um compósito ou um nanocompósito, adicionando uma carga de reforço ao material, para melhorar ou adicionar novas propriedades ao material. Os fosfatos metálicos são de grande importância devido às suas amplas aplicações em catálise, troca iônica, baterias de íon lítio, entre outros. Atualmente, os fosfatos metálicos vêm sendo aplicados em nanocompósitos como uma alternativa sintética às cargas lamelares de argila. Entre os fosfatos metálicos, os fosfatos de titânio têm atraído bastante atenção devido ao seu excelente desempenho fotocatalítico, fotooxidação, fotorredução, baixo custo de produção e a toxicidade. O fosfato de titânio apresenta principalmente as formas cristalinas alfa e gama. Na forma alfa, o grupamento HPO4 2- é predominante, enquanto na forma gama, metade dos átomos de fósforo existem como grupamento H2PO4-, e o restante na forma de grupamento PO4-3-. Uma grande variedade de derivados e novos compostos com propriedades diferenciadas podem ser preparados através da troca iônica dos íons hidrogênios por cálcio ou por reações dos fosfatos alfa e gama com diferentes reagentes orgânicos,
que são as reações de intercalação. A intercalação ela pode ser feita com diversos tipos de moléculas orgânicas polares, as quais podem ocupar o espaço interlamelar e serem dissolvidas através de forças iônicas. Outra rota é a síntese de fosfatos com agrupamentos orgânicos que ficam ligados covalentemente na estrutura lamelar. A figura 4 ela mostra a representação da estrutura do fosfato de titânio, onde você tem justamente essas estruturas lamelares com grupos POH na superfície que podem interagir com outras moléculas polares, permitindo assim a intercalação, criando compostos com propriedades variadas. O objetivo principal desse trabalho foi produzir nanocompósitos à base de polietilofosfato de etileno reciclado, contendo nanofosfato de titânio lamelar e nanofosfato de titânio modificado, com etilamina, ácido piromerítico, acetato de zinco e nitrato de prata, visando uma aplicação na indústria têxtil. O fosfato de titânio foi preparado pela técnica de precipitação por refluxo de 140 ml da solução aquosa do isopropósito de titânio, 80 ml de ácido fosfórico e 40 ml de água deionizada. A solução de isopropósito de titânio foi adicionada por gotejamento à solução aquosa de ácido fosfórico a 120 graus e mantida por 24 horas sob agitação vigorosa. Após esse tempo, o precipitado foi lavado. Seguidamente, o fosfato de titânio foi intercalado com 4 materiais diferentes. A primeira intercalação foi realizada gotejando uma solução etanólica de etilamina sobre dispersão etanólica de fosfato de titânio a temperatura ambiente sob agitação por 24 horas. De maneira semelhante, foi feita sucessivamente a intercalação com ácido piromerítico, acetato de zinco e nitrato de prata. O concentrado Master Batch 95/5 das misturas poliméricas foi preparado a partir do PET previamente moído e das cargas em pó, e foram processadas na câmara de mistura a uma temperatura de 240 graus Celsius, 50 RPM, por 5 minutos. Os compósitos foram então preparados a partir da mistura de flakes de PET reciclado e do Master Batch e foram produzidos na extrusora monorrosca a 30 RPM e com 4 zonas de aquecimento. Os compósitos foram obtidos com concentração de 1% de carga. Foram feitas então as análises de ângulo de contato e de envelhecimento. A análise de envelhecimento foi realizada em câmara UV, modelo SP204 com 364 nanômetros durante 5 dias. As amostras antes e após o envelhecimento foram submetidas à análise de espectroscopia de infravermelho na faixa de 4.400 cm-1. A análise de espectroscopia de infravermelho focou na banda de carbonila em 1.723 cm-1, que é o pico característico do grupo éster em PET, e a banda em 2.962 cm-1, que foi usada como banda de referência, pois representa uma região não afetada. 4 medidas da altura da banda de 1723 e 2962 foram feitas. A razão entre a banda carbonila e a banda de referência foi então calculada para determinar a extensão da formação ou degradação de grupos carbonilas. O resultado médio foi expresso com desvio padrão em um gráfico. O ângulo de contato foi medido com o equipamento OCA 15SE, onde uma gota de água foi depositada na superfície da amostra e o ângulo de contato foi registrado e calculado pelo programa do computador do equipamento. O resultado então representa a média de 3 determinações. A figura 5 representa o ângulo de contato para o PET reciclado dos compósitos. O eixo Y do gráfico é o ângulo de contato e o eixo X as amostras. O PET reciclado apresentou ângulo de contato de 90,8, o compósito de PET reciclado com fosfato de titânio 85,9 e o compósito de PET reciclado com a carga modificada 80,3. Houve uma diminuição no ângulo de contato com a adição da carga, um aumento na hidrofilicidade do material. A presença de grupos POH do fosfato de titânio na superfície da amostra provavelmente está aumentando a hidrofilidade.
No caso de compósitos de PET reciclado com a carga modificada, a natureza iônica da carga poderia ter um arranjo na superfície da amostra, aumentando assim a hidrofilicidade. A figura 5 apresenta o índice de carbonila para o PET compósitos antes e após envelhecimento. A coluna laranja representa as amostras antes do envelhecimento e a verde após envelhecimento. Para o PET reciclado e compósitos não houve nenhuma variação significativa na razão antes e depois do envelhecimento. Vale ressaltar que a amostra de PET com fosfato de titânio ela apresentou uma pequena variação, mas essa variação está dentro da margem de erro da medição. Esses resultados sugerem que a presença de fosfato de titânio e fosfato de titânio modificado não induziu mudanças significativas na estrutura química dos filmes sob as condições de envelhecimento escolhidas. Concluindo, então, foi possível observar uma diminuição no ângulo de contato para os compósitos. Os grupos pOH do fosfato de titânio na superfície da amostra provavelmente aumentaram a hidrofilicidade. No caso do compósito, com fosfato de titânio modificado com ácido polimenítico, acetato de zinco e nitrato de prata, a natureza iônica da carga pode ter um arranjo na superfície da amostra, aumentando a hidrofilicidade. Quando as fibras têm maior afinidade pela água, o processo de tingimento pode ser melhorado. Além disso, com a água se espalhando mais uniformemente, a probabilidade de formação de manchas de água que podem deixar resíduos é reduzida, o que é bom para a indústria têxtil. Para os compósitos não houve nenhuma variação significativa na razão antes e depois do envelhecimento UV. Esses resultados sugerem que a presença de fosfato de titânio e fosfato de titânio modificado não induziu mudanças notáveis na estrutura química dos filmes sob as condições de envelhecimento UV escolhidas. Então, essas são as referências utilizadas e obrigado.